Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Voy a dar la introducción. Esta charla la organizamos desde el marco de Eureka. Para los que no conocen qué es Eureka, Eureka es una entidad unidos reafirmando la economía circular en Argentina que compartimos con Coplas, con CAIRPLAS, con CAIP, con SICIP y el IPA. ¿Sí? Donde toda la cadena de valor, bueno, trata de pasar un mismo mensaje y, bueno, y trabajar con todos los stakeholders de la industria. Y bueno, nos pareció muy interesante y muy importante esta charla, Fabricio Soler. Voy a dar muy simple, lo puse la invitación, pero para que, digamos, nos ubiquemos quién es Fabricio. Fabricio, profesor y abogado especializado en Derecho Ambiental, consultor de la ONU, participó digamos, representando a Brasil en varias conferencias, coordinación del curso de gestión de residuos. No sé si vieron el link en la invitación, pero bueno, está uno de los libros de ley de residuos y sistemas generales de embalaje y logística inversa. Yo creo que bueno, y sigue el currículum. Nos pareció muy interesante porque, bueno, muchas veces hablamos de la IREP, Europa, Estados Unidos, y bueno, y ver la evolución y en lo que está trabajando Brasil como normativa, en lo que llaman responsabilidad compartida. Bueno, nos pareció muy atinado, digamos, traerlo a la mesa, charlar. Va a haber un espacio de preguntas y respuestas, esperemos generoso, que vamos a moderar con Verónica junto con Verónica. Pero bueno, nos parece que palabra autorizada, Fabricio nos puede contar cómo fue ese camino que están llevando adelante en Brasil y bueno, y probablemente podamos aprender y sacar ideas también para nuestro país. La palestra va a ser en portugués, va a ser divagar, ¿sí? Cualquier duda pueden poner en el chat. Vamos a tratar de responder rápido ahí junto con Verónica. Las preguntas que vayan surgiendo también les pedimos que las pongan en el chat. Creo que no vamos a abrir micrófono porque parece que somos muchos, pero bueno, veamos cómo resuelve la dinámica y le damos paso a Fabricio. Así que Fabricio, muito obrigado. Todo de você. Muito obrigado, Gabriel, Verônica, todos vocês. Uma honra participar deste encontro. Vou fazer uma apresentação de 20 minutos para permitir com que vocês, tentando trazer um pouco do contexto da regulação brasileira, e, na sequência, estarei aqui à disposição para conversarmos sobre como que tem acontecido de forma prática. Vou tentar trazer um pouco na minha apresentação, mas eu vou ficar à disposição para a gente depois conversar melhor. Só me digam se conseguem visualizar a tela cheia. Perfeito. Perfeito? Então tá ótimo. Obrigado pela apresentação, Gabriel. Eu participei do INC também agora como membro da delegação brasileira e assessorei basicamente quase todos os setores regulados no Brasil. Embalagens, packaging, eletrônicos, lâmpadas, medicamentos, pneus e óleos lubrificantes. Basicamente, todos os setores regulados no Brasil, eu assessorei o tema logística reversa. Aqui, só compartilhando um pouco da minha produção acadêmica, que eu busco contribuir com o debate e a construção do que eu chamo hoje de direito dos resíduos no Brasil. Então, é um nicho da área ambiental. Estamos tratando agora do direito dos resíduos, onde inclui responsabilidade compartilhada, ou a RAP, EPR, sistemas de logística reversa, economia circular, regulação dos plásticos. Rapidamente, cenário Brasil. 205 milhões de habitantes, 26 estados e o Distrito Federal, 5.568 municípios. No Brasil,
Em 2023, nós temos 2.600 municípios usando lixões, encaminhando tudo que é coletado para lixões, e temos 2.000, quase 3.000 municípios, cidades, encaminhando para disposição final ambientalmente adequada, em particular aqui aterro sanitário. Tá? Essa é a fotografia do Brasil, de disposição final. E é o Brasil, acho que essa imagem fala por si, dos desafios que o Brasil tem. São vários Brasis dentro de um único país. Vejam, quando se faz referência à regulação de Portugal, Alemanha, Inglaterra, né? Inglaterra é do tamanho do estado de São Paulo. Portugal é do tamanho do estado de Pernambuco. Isso tudo para a gente respeitar as particularidades locais. Neste tema, no meu entendimento, nós temos que ter uma visão sistêmica, levando em consideração aspectos ambientais, sociais, culturais, educacionais, tecnológicos, econômicos e de saúde pública. Só para concluir, o cenário Brasil, em território brasileiro, território nacional, cabem quase 100 países como Portugal e quase 400 Bélgicas cabem no território brasileiro. Isso é apenas uma demonstração do desafio e da complexidade da regulação no Brasil. E a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, ela está equiparada à RAP, Extended Producer Responsibility, e no Brasil o conceito da responsabilidade compartilhada prevê que os municípios têm atribuições, o setor privado empresarial, formado por fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, também tem algumas atribuições, e o consumidor também. Cada atribuição, cada agente, o agente privado, o agente público, o poder público e os consumidores, cada um tem o que nós chamamos de atribuições individualizadas e encadeadas, para minimizar o impacto do produto e do resíduo no meio ambiente. Muito bem, Fabrício. Responsabilidade compartilhada, atribuições individuais e encadeadas. Quem faz o quê, Fabrício? Poder público. Qual que é a atribuição do município? Estabelecer sistema de coleta seletiva. É a atribuição do município. Implementar sistema de compostagem. Atribuição do município. E fazer a disposição final ambientalmente adequada do resíduo sólido urbano. Essas são atribuições dos municípios. E qual que é a principal atribuição do setor privado empresarial no Brasil? Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. A principal atribuição, a principal obrigação é implementar sistema de logística reversa, que no inglês é o Take Back Scheme, Take Back System. Então, são mecanismos de retorno, coleta, devolução, entrega, recebimento de determinados produtos ou embalagens após o uso pelo consumidor e a consequente destinação final ambientalmente adequada, em particular a reciclagem. Então, a obrigação de implementar a logística reversa tem fundamentalmente duas medidas, duas ações: retorno e reciclagem. E quem faz o quê, Fabrício, de acordo com a lei? Consumidor deve devolver o produto ou a embalagem após o uso.
ao comerciante e distribuidor. O comerciante e o distribuidor deve efetuar a devolução dos produtos e das embalagens aos fabricantes e importadores. E os fabricantes e importadores, por fim, têm que assegurar a destinação final ambientalmente adequada. É isso que nós, aqui no Brasil, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevê como atribuições individualizadas e encadeadas. Consumidor deve devolver. Comerciante distribuidor deve devolver. E o fabricante importador implementar, assegurar a reciclagem, a destinação final ambientalmente adequada. E o detalhamento dessas ações, dessas medidas de coleta, devolução, quantos pontos de recebimento, Fabrício, quantos PEVs, pontos de entrega, quantas cidades, quais municípios, quantos estados, o cronograma de implementação, a meta da logística reversa. Onde consta, Fabrício? Consta de decreto do presidente da República ou de acordo setorial, que é um contrato. Acordo setorial é um contrato entre o setor privado e o Ministério do Meio Ambiente e a União. E o termo de compromisso, que também é um contrato. Fabrício, qual que é a diferença de acordo setorial e termo de compromisso? O acordo setorial é um contrato que atinge todas as empresas. Por exemplo, o acordo setorial de embalagens atinge todas as empresas. Por que termo de compromisso? Porque tem um grupo de empresas que quer assumir um compromisso maior do que aquele do acordo setorial. Por exemplo, o acordo setorial prevê meta de reciclagem de 22% no Brasil. Tem um termo de compromisso para embalagens de aço, especificamente embalagens de aço, que a meta é 28%. Então, para ficar claro, quando um setor quer assumir metas mais audaciosas, metas maiores, mais ousadas, o setor assina um termo de compromisso. Se ele quer fazer mais igual a todo mundo, acordo setorial. E, Fabrício, e o decreto? O decreto é quando não se tem acordo, não se tem consenso, não chega num denominador comum. Quando não há convergência entre poder público e setor privado empresarial, o poder público edita, publica um decreto regulamentando a logística reversa. Então, que fique bem claro, a lei traz a obrigação da logística reversa, mas o que dispõe sobre a obrigação, o como cumprir, o how to do, está em decreto, acordo setorial e ou termo de compromisso. E quais são as principais medidas para implementar logística reversa no Brasil? Medidas exemplificativas. Você pode implementar a logística reversa no Brasil trabalhando em parceria com cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Eu vou falar mais à frente o que é essa parceria. O setor pode implementar a logística reversa com os pontos de recebimento, pontos de entrega ou ecopontos. O setor pode implementar a logística reversa por meio da compra dos resíduos, da compra dos materiais. Compra de pneu, compra de bateria, compra de materiais recicláveis, compra de eletroeletrônicos. Essa comercialização de resíduos também é uma das formas de implementar logística reversa no Brasil. Lembrando, são exemplos.
Então, eu posso adotar outras medidas complementares, como unidades de triagem, manuais ou mecanizadas, o mecanismo do crédito, do certificado de crédito de reciclagem. É um tema global, vocês estão acompanhando os Plastics Credits discutidos internacionalmente. No Brasil, nós temos uma regulamentação própria para os certificados de créditos de logística reversa. Eu vou mostrar aqui para vocês. O que já está regulado no Brasil, pessoal? Aqui é um panorama da regulamentação no Brasil. O que já está regulamentado no Brasil? Observem. Desde a década de 90, anos 2000, nós temos as embalagens de agroquímicos, regulamentada em 2000 e 2002. Temos regulamentado no Brasil, por normas do Conselho de Meio Ambiente, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, logística reversa para óleos lubrificantes usados, para pilhas e baterias, desde 2008, e pneus inservíveis, desde 2009. Embalagens plásticas de óleo lubrificante foi regulamentada por um acordo setorial de 2012. Lâmpadas fluorescentes, acordo setorial de 2014. Embalagens em geral, plástica, papel, alumínio, aço, tudo, em 2015, por um acordo setorial. Em 2018, um termo de compromisso para embalagens de aço, especificamente. Lembro vocês, embalagens em geral, meta de reciclagem, 22% daquilo que é colocado no mercado interno. Embalagens de aço, termo de compromisso, meta, 28%. Por isso que se justificou a assinatura de um termo de compromisso. Acordo setorial, em 2019, para baterias, chumbo ácido, e para eletroeletrônicos, também em 2019. 2020, decreto do presidente da República para regulamentar a logística reversa de eletroeletrônicos também. Então, eletroeletrônicos tem acordo e tem decreto federal do presidente da República. Medicamentos de uso humano, também em 2020, e um termo de compromisso para a logística reversa de embalagens de alumínio para bebidas. Ainda temos, em 2022, a regulamentação no Brasil para a logística reversa de embalagens de vidro, produtos comercializados em vidro, como bebidas, cervejas e etc. E, por fim, 2023, neste ano, regulamentado a logística reversa regulamentados certificados de crédito de logística reversa. Então, esse é o panorama da regulamentação dos sistemas de logística reversa vigentes no Brasil. Eu vou dar destaque, naturalmente, ao que nos interessa, que são as embalagens. E aqui eu vou trazer para vocês um exemplo de sistema de logística reversa, que é chamado no Brasil de estruturante. O que é estruturante? É quando o PRO, ou o que nós chamamos no Brasil, entidade gestora, o PRO, Producer Responsibility Organization, aquela entidade constituída pelo setor privado para implementar o take-back, para implementar o sistema de logística reversa. Nesse caso, o PRO chama Mãos pro Futuro, é um dos maiores programas de logística reversa de embalagens no Brasil, e que trabalha no modelo estruturante. Mais uma vez, o que significa estruturante, Fabrício? Trabalhar com cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis. E essa parceria significa, por exemplo, reformar o galpão,
reformar as instalações da cooperativa. Observem aqui do lado esquerdo de vocês, na imagem antes, na foto de cima, e abaixo depois, quando o setor privado investiu na reforma do galpão, né? Isso é logística reversa. Aqui à direita, vocês podem observar, o programa deu prensa, deu caminhão para a cooperativa poder melhorar e aumentar a sua produtividade. Isso que nós chamamos de estruturante. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado, esse programa estruturante, que chama Mãos para o Futuro, ele doou para as cooperativas 13 caminhões, reformou as instalações de algumas cooperativas, o galpão, a estrutura, doou máquinas, equipamentos, empilhadeiras, esteiras, prensas, caçambas rolon, entre outras medidas aí. Um investimento aproximado de 30 milhões de reais no ano. Este programa de logística reversa de embalagens, conhecido como programa estruturante, está em todos os estados brasileiros, em mais de 165 cidades, e hoje o número é de quase 200 cooperativas de catadores apoiados. E aqui vocês têm os números, quase 1 milhão de toneladas recuperadas até 2022. Tá? Por ano, 163, quase 170 mil toneladas por ano é recuperado nesse trabalho, nesse sistema de logística reversa, por uma entidade gestora, por um PRO. Um outro modelo de logística reversa no Brasil é o que nós chamamos dos certificados de crédito de logística reversa. Neste caso, em particular, não há uma atuação direta com as cooperativas. O setor privado, ou os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, por meio dos PROs, por meio da entidade gestora, ele trabalha com os que a gente chama no Brasil operadores privados, comércio atacadista de material reciclável, sucateiro, é quem compra pequenas frações de materiais, plástico, por exemplo, e vende para a indústria recicladora. Eu tenho uma nota fiscal, uma evidence note, uma nota fiscal de comercialização, de venda desse material. O PRO pega essa nota, ele compra essa nota fiscal para usar, para comprovar que as embalagens foram encaminhadas para a reciclagem. Quem que é fundamental nesse processo? Tanto dos créditos como nas cooperativas, para a conformidade e rastreabilidade da logística reversa no Brasil. O verificador de resultados. O verificador de resultados é uma empresa homologada pelo Ministério do Meio Ambiente para verificar que os resultados do sistema de logística reversa de embalagens são verdadeiros, únicos, autênticos e que não tenha colidência, não tenha duplicidade de resultado. Então, hoje, e esse é uma empresa, é um privado, que quem contrata esse verificador de resultados? As entidades gestoras, os PROs, os Producer Responsibility Organizations, contratam o verificador de resultados para assegurar que aquelas notas fiscais de comercialização dos materiais não sejam duplicadas, para dar lastro para o resultado. Recomendo, aqui é só para vocês terem uma ideia, a quantidade de PROs no Brasil, de entidades gestoras, para embalagens. Só para embalagens
são mais de 20 entidades gestoras. Vocês podem encontrar mais detalhes no site da Central de Custódia. Aqui, caminhando para a conclusão, dados da Central de Custódia de 2022, tá? No Brasil, foram recuperados e reciclados 385 mil toneladas de plástico em 2022. Da onde vem esse número, Fabrício? Dessas entidades gestoras que implementam logística reversa, que contratam a Central de Custódia. 385 mil toneladas recuperadas por 1.012 operadores. Aqui eu tenho operadores privados, que são o comércio atacadista, o sucateiro, e temos desses 1.012, 635 cooperativas de catadores e catadores de materiais recicláveis. Olha os dados, que interessante. Desse total de 385 mil toneladas de plástico, temos 20% de PET, 11% de PP, 7% de PAD, e assim entre outros materiais. Aqui é só o total dos operadores que estão no mercado, os comércios atacadistas, cooperativas, distribuídas no Brasil. Só para dividir mais uma informação, o Brasil pretende regulamentar neste semestre um sistema de logística reversa específico para embalagens plásticas. Então, as embalagens plásticas deverão ter um decreto federal do presidente da República, saindo da meta que hoje é de 2022 para 30% em 2024. A novidade desse decreto é que, além da meta de reciclagem, a indústria, o brand owner, terá que assegurar conteúdo reciclado. Ele terá uma meta também de índice de conteúdo reciclado, que em 2024 a meta é de 22%. Hoje, no Brasil, a meta é fundamentalmente reciclagem, com o que existe hoje. Está previsto para agora, neste semestre, além da meta de reciclagem, meta de conteúdo reciclado. Fabrício, isso é só para plástico? Lembrando, isso aqui não foi publicado ainda. Não foi publicado. O que está vigente no Brasil é para a logística reversa de embalagens de vidro, publicado em 2022. A meta é de 30% este ano e 27% de conteúdo reciclado. Essa já é obrigação, está vigente no Brasil. Convido vocês para baixar, aqui é uma obra da minha autoria, publicado este ano, é um livro que tem toda a legislação dos estados no Brasil, as normas estaduais sobre logística reversa de embalagens, regulamentos dos estados. O que eu mostrei até este momento são normas federais. As normas estaduais vocês podem encontrar neste livro que eu publiquei este ano, e-book gratuito. Quem já regulamentou no Brasil, quais são os estados que têm logística reversa de embalagens? Os estados do Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Todos esses estados têm normas regulamentando a logística reversa de embalagens. Fabrício, tem conflito entre a norma federal e a norma dos estados? Pouco, porque essas normas, as normas estaduais, elas estão semelhantes.
elas estão inspiradas na regulamentação federal. Então, temos poucos conflitos nos estados. E eu queria concluir com um tema que eu muito me orgulho também de ter regulado, que é medicamentos. E por quê? O grande desafio da responsabilidade compartilhada ou da responsabilidade estendida é a responsabilidade, o ônus do pagamento, o financiamento do sistema de logística reversa. Quem paga o quê? E aqui, neste decreto 10.388 de 2020, regulamenta a logística reversa de medicamentos domiciliares no Brasil. E por quê, Fabrício? Porque este decreto trouxe a obrigação e o ônus, o custo, a obrigação de financiar determinadas etapas. Por exemplo, farmácias e drogarias são obrigadas a custear os ecopontos. É custo da farmácia e da drogaria custear esta estrutura. Distribuidor, custo do distribuidor. Ele vai coletar esse medicamento descartado e levar para o seu centro de distribuição. O frete, o custo do transporte é do distribuidor. Fabricante e importador, obrigados a custear a destinação final ambientalmente adequada. Este é o decreto que, na minha opinião, reflete obrigações individualizadas e encadeadas. Cada agente do setor privado empresarial custeando, financiando ou arcando com o ônus de cada etapa para viabilizar a logística reversa de medicamentos. Aqui é o cronograma. No Brasil, o cronograma da logística reversa de medicamentos e de suas embalagens prevê que até agora, 2023, teremos pontos de recebimento, farmácias e drogarias, recebendo medicamentos em todas as capitais dos 26 estados e nos municípios com mais de 500 mil habitantes. Depois, até 2026, todos os municípios com mais de 100 mil habitantes também devem ter o sistema de logística reversa de medicamentos. Aqui é o exemplo dos pontos nas farmácias. Quem paga por esse ponto é a farmácia e drogaria. E concluo a participação. Tenho participado diretamente no Intergovernmental Negotiation Committee para redação do Tratado Global dos Plásticos, que naturalmente impactará todo o setor privado e empresarial. Gabriel, fico por aqui. Espero ter falado pausadamente, espero não ter atropelado, não ter mais atrapalhado, espero ter ajudado, tentando para ser o mais entender. claro possível dentro dessa operacionalização. Bueno, Fabricio, agradecemos muchísimo tu presentación, que nos hayas contado todo el modelo brasileño para ayudar a iluminar en Argentina. En nuestras charlas previas hemos contado cómo nuestra industria viene promoviendo una ley nacional de responsabilidad del productor en Argentina hace un tiempo ya. Hay algunos proyectos dando vuelta y bueno, quería un poco que ahora vamos también a pasar a leer todas las consultas que hicieron todos los participantes, que nos cuentes un poco cómo fue también un poco el inicio, el acuerdo, los consensos entre el sector para ponerse de acuerdo, también el acuerdo y los consensos con las cooperativas, y otra también pregunta que se me ocurre, cómo ayudó a potenciar esta ley el reciclado de plásticos, y también se incluye la mirada en principio está el reciclado mecánico, pero también la contemplación del reciclado avanzado en la misma. Bueno, te tiré unas cuantas, después te siguen otras más. Vamos lá. Processo negocial, Verônica, é um processo difícil, porque, de um lado,
nós temos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Os comerciantes no Brasil não aderem, são difíceis, não se comprometem. A obrigação recai fundamentalmente no fabricante, no dono da marca, mas todo o processo também teve o envolvimento das organizações líderes das cooperativas de catadores de materiais recicláveis para demonstrar os potenciais impactos positivos para que eles pudessem aumentar a produtividade. Então, esse processo negocial foram 3 anos para chegar num acordo final, né, na proposta final. Hoje, eu, Fabrício, defendo que é melhor decreto que acordo. A minha tese de mestrado foi sobre acordo, mas eu defendo o decreto e explico por quê. O decreto, ele é isonômico, ele é passível de ser exigido de todos. Já o acordo, como ele é um contrato, ele só pode ser exigível daqueles que o assinam. Então, você cria um desequilíbrio, porque a obrigação está na lei, a forma de implementar está no acordo. E um grupo de empresas assina, um outro não assina. E o governo não consegue controlar e fiscalizar quem não assina. Por isso, que no caso do decreto de medicamentos, ele surge depois de 10 anos de negociação. 10. Que chegou e falou, não terá acordo. E aí o governo, o decreto também é importante. Os decretos têm 2 pressupostos, 2 obrigações. Primeiro, ter viabilidade técnica e econômica, o sistema de logística reversa. Então, o setor privado tem que se preparar para demonstrar o que é viável técnica e economicamente. E o outro, colocar em consulta pública. O decreto é colocado em consulta por 30 dias, permitindo com que todos participem, contribuam e tragam informações para a construção do regulamento. Então, esse é um ponto. A outra sua pergunta sobre a reciclagem, não há nenhuma preferência em termos de tecnologia, de rota tecnológica. Não há. O que existe, sim, é um olhar mais preferencial para as cooperativas de catadores, para que elas sejam impactadas diretamente, com mais recursos. Mas, em termos tecnológicos, não há preferência. Agora, existe, sim, no Brasil, em razão das cooperativas, um viés ideológico contrário ao waste to energy. Né? Aqui, ao mass burning, o Brasil, especialmente pela atuação das cooperativas, não é um tema bem aceito, o mass burning. Bien, Fabricio. Otra consulta también estaba pensando, el gran desafío, cómo trabajaron con el consumidor. En Argentina puntualmente vemos que, bueno, todavía no tenemos ley, pero hay mucha dificultad en lo que es la separación, en cómo llega el residuo, de qué manera. Las personas no tienen, digamos, muy en claro, sabemos de importante el eje educativo. En esta ley se previó trabajar con el tema de que la población, sí, que es el primer eslabón. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en Chile, ahora en septiembre van a poner en práctica la ley REP, pero el desafío que tiene es que la población no está informada ni cómo tiene que hacerlo, de qué manera, y bueno, entendemos que es un actor clave el inicio de la cadena. ¿Cuál es la visión tuya? Tem os regulamentos prevêem plano de comunicação e educação ambiental para informar, sensibilizar e capacitar os consumidores. Mas, na minha opinião, ainda, aqui no Brasil, nós estamos bem atrasados, porque hoje a população, o gerador,
sequer paga pelo resíduo que é coletado, transportado e disposto pelo município, que faz o gerenciamento do resíduo. Aqui nós falamos da taxa do lixo, da tarifa do lixo. Então, no Brasil está consolidado água, esgoto, luz, telefone, mas resíduo tem muita resistência. Então, é algo que não dá para contar com o consumidor fazendo a parte dele de forma imediata. Por isso que logística reversa, ela é gradual e progressiva. Tem que começar gradual e progressivamente a gente vai ampliando, porque o consumidor, o único sistema que tem funding, que tem ecovalor, ecotaxa, seja lá como definamos, é o setor de lâmpadas. Toda lâmpada colocada no mercado brasileiro, o importador paga 40 centavos para a entidade gestora, para o PRO, fazer a logística reversa. Só para lâmpadas. Y, okay, y además de educación y concientización, ¿hay algún otro incentivo o entre comillas, incentivo, digamos, castigo en el caso de que alguien no lo haga? Como por ejemplo, ya podemos ver otros estadios más avanzados como en Europa, que ocurre. Não, é uma decisão da empresa, por exemplo, pagar 5 centavos pela garrafa. É uma opção, mas isso não está institucionalizado no Brasil. Aliás, esse é um dos trabalhos que eu particularmente defendo, que não tem que pagar. O consumidor tem obrigação de fazer a devolução. Então, assim, que tem um mercado, ok, mas não, num primeiro momento, nós não temos que efetuar, até porque tem que ter o olhar aqui da viabilidade econômica do sistema. Ahí, Fabricio, una consulta ahí del chat que yo también no la reformulo, pero la complemento. Ahí me pareció, cuando hicimos las previas, muy interesante el tema del ente verificador, ¿no? Porque en definitiva Sem dúvida. eso le da transparencia al sistema. Digamos, enganchado con eso, ¿no? Y una pregunta del chat. El crédito de logística reversa que generan las empresas, digamos, ¿eso implica una ventaja económica, un crédito? De alguna manera fiscal o algo, digamos, además de, digamos, bueno, de cumplimentar la normativa? Como, Gabriel? Desculpa, do crédito? Si ese crédito, digamos, que se genera por logística reversa tiene un beneficio económico que después lo puede utilizar. Sim, sim, o crédito, hoje no Brasil, média, o crédito da logística reversa, 1 tonelada de material reciclável, o crédito não é o material, não é o plástico, não é o papel, é só o lastro, o dado que está na nota fiscal de comercialização. Custa aproximadamente R$150 a tonelada. Então, eu vou dar um exemplo. A cooperativa, ela vende o material e ganha, sei lá, R$10 a tonelada. E ela vende a nota fiscal para que se torne um crédito por R$150 a tonelada. São 2 receitas, por exemplo. Tenemos otra consulta del chat, Fabricio. Agradecemos también a todos los participantes la inquietud. ¿Se exigirá un mínimo de contenido de reciclado en las materias primas producidas solo localmente o también en las importadas? Ótima pergunta, Fernando. Eu entendo que tem que ter isonomia. É obrigação do brand owner, se ele importa, ele coloca um produto embalado no mercado brasileiro, ele tem que assegurar o conteúdo reciclado. Aqui nós temos um olhar econômico dentro dessa obrigação ambiental, né? Para não criar distorções no mercado. Vou responder aqui o Mariano. O que acontece quando o brand owner não cumpre o conteúdo reciclado? Lembrando, conteúdo reciclado foi regulamentado este ano para vidro e ainda não foi para plástico, que deve ser neste semestre. Então, não temos nenhuma experiência de penalização,
de multa do brand owner. Sobre óleo lubrificante, a pergunta do Carlos. É bem maduro? Sim. Hoje se fala em torno de 45% a meta no Brasil para óleo lubrificante usado no Brasil. O crédito não tem benefício fiscal, não tem questão fiscal associada ao crédito de reciclagem. Lamentavelmente, não tem nenhum benefício à cadeia da reciclagem no Brasil. Estamos trabalhando para ter, né? Mas hoje não tem. Hoje o resíduo é tributado. Tem imposto na venda do resíduo. Cadê a recolocação? Os municípios. Boa pergunta, José Luiz. Num primeiro momento, eu defendo, inclusive, diferentemente da Europa, que os municípios podem se envolver, mas não devem. Por quê? Porque, primeiro, o município precisa, no Brasil, eliminar lixão. Segundo, ter plano de gestão integrada, planejamento. Terceiro, instituir tarifa para o resíduo. Se a gente entra com essa discussão da logística reversa num país com 5.568 municípios, a indústria não consegue operar aqui, José Luiz. A minha preocupação é o impacto da indústria ter que dialogar, conversar com 5.570 prefeitos, prefeitas, 5.570 câmaras municipais dos vereadores, 5.570 secretários de meio ambiente. Então, num primeiro momento, a defesa é independência da logística reversa do sistema público municipal, no sistema de coleta, limpeza urbana executada pelo município. Tá? Eu sei que na Europa o setor privado paga para o município, ou ressarce o município, né? Remunera o município, mas nós não temos essa maturidade no Brasil ainda para discutir esse tema. Bueno, Fabricio, lo que nos estás contando, con todo esto ustedes observaron particularmente, pensando en el plástico, hay una tendencia luego de, digamos, de esta ley con respecto a la mirada de ecodiseño en los envases, los materiales. Desculpa, Verônica, não peguei. Sí, sí hay una tendencia, digamos, luego de esta ley a pensar en el ecodiseño de los envases. Sim. Ayudar a impulsar essa mirada? Ainda não. O ecodesenho, o ecodesign ou economia circular, para influenciar, ainda não. Não tem obrigação. A obrigação será a reciclagem, que já tem, e o conteúdo reciclado, que, no meu entendimento, já dialoga com o ecodesign. A partir do momento que se obriga a ter conteúdo reciclado, a indústria se volta para planejar o produto, planejar a embalagem, o redesenho. Então, eu não tenho uma obrigação específica de redesenho e ecodesign, contudo, o conteúdo reciclado, na minha opinião, deve direcionar para isso. ¿Y el contenido reciclado van a ver cómo certificarlo o va a ser autodeclarativo? ¿Cómo va a manejar el tema del contenido reciclado? A Abiplast, Associação Brasileira da Indústria Plástica, junto com, inclusive, com a própria Central de Custódia, criaram uma plataforma que chama Recircula Brasil. Então, as informações que vêm da logística reversa, elas vão, a partir dali, daquele material reintroduzido pela indústria para novos produtos, e essa informação estará dentro de uma plataforma do próprio setor plástico. Bien, muy bien. A ver si vemos alguna consulta más en el chat. Dice, para los envases para contacto con alimentos, ¿cómo será la implementación de contenido de reciclado? Ótimo ponto, Cecília. Temos a limitação regulatória aqui no Brasil da Anvisa, e esse é um tema que está na pauta
de converter o conteúdo reciclado na meta de reciclagem, ou seja, aumentar a meta de reciclagem na hipótese da indústria não cumprir o conteúdo reciclado, como no caso de alimento, que tem limitações, mas aí ela compensaria com a meta da reciclagem aumentando-a. É uma proposta, tá? Bueno, una buena pregunta y también, Fernando, ¿cuáles son, de Mario, cuáles son las recomendaciones o aprendizajes para un país que está comenzando a trabajar en reglamentar el reciclaje? Para quem? Para o brand owner, para o reciclador, para o fabricante de resina, para a cooperativa? Estou brincando, mas é o seguinte, na minha opinião, a regulamentação deve vir por decreto. O acordo setorial tem limitações, cria distorções. Lembrando, um princípio básico do contrato chama pacta santa servanta, que é, ele é lei entre as partes. Então, um grupo assina, um outro grupo não assina. E o Estado não consegue fiscalizar quem não assina. Então, se cabe começar, comece por decreto e traga atribuições para o varejo também, que faz bem pouco em território nacional. Fabricio, bueno, un poco para ir cerrando, estamos en tiempo. Preguntan si alguno de los eslabones de la cadena o alguien de la industria ha presentado resistencia a la implementación del mecanismo DDR. O DDR é conteúdo? Del sistema de devolución y retorno. Si alguna industria o algún eslabón de la cadena presentó Sempre resistencia tem, a este tipo de sistema. Tem. Sempre tem. A resistência é normal. Nós estamos falando de custo. Custo para a indústria que repassa num produto e esse custo não é visível. Não sabe quem cumpre. Então, tem resistência, sim. Sempre teve. E continuará a ter. Bueno, Fabricio, entonces para ir cerrando, que nos ilumines o nos tires unas últimas conclusiones respecto a lo que está Brasil-Argentina a modo de sugerencias. Só tenho que agradecer, Verônica, Gabriel e todo o time que está aqui, Mariano, agradecer a oportunidade e fico à disposição para compartilhar o que deu certo e o que deu errado, para que a gente possa aprender no nosso Cone Sul e adotar as melhores práticas de acordo com as nossas particularidades, que não são suíças, inglesas, europeias, que nós temos as nossas particularidades, em particular de desenvolvimento econômico e social, e isso deve refletir. Tá? Eu tenho uma massa no Brasil ainda extremamente pobre. Nós temos um problema enorme de segurança alimentar no Brasil. E às vezes eu não consigo discutir esse tema. Então, acho que é respeitar as particularidades locais. Essa é a mensagem. Bueno, Fabricio, gracias. Gracias y la verdad que, bueno, era un poco traer a la mesa, muchas veces discutimos, como vos bien decís, normativas de Europa, Estados Unidos, y creo que tenemos que bueno, entender las particularidades de nuestra región. Así que creo que esta va a ser la primera de muchas interacciones que vamos a tener, Fabricio. Te vamos a convocar, te vamos a consultar, y bueno, creo que fue buena la palestra. Queda grabada. Aguardo o convite para ir a Buenos Aires. Eu acho que essa é a mensagem final aqui, ok? Eso está asegurado, ¿eh? Eso está asegurado. Es parte del deal. No, y la verdad que te vamos a pedir la presentación, que hay varios que la solicitaron, creo que fue muy buena. Está grabado lo mismo y va a estar subido a los distintos portales de las instituciones de Eureka. Así que nada, agradecerte, Verónica, excelente, y bueno, y quedamos en contacto. Gracias a todos. Abraço. Gracias, buenos días, gracias. Gracias. Tchau, tchau.